Graça, paz, família bendita, graça, paz, graça e paz, falando que não é cebolinha, né? A todos que estão nos ouvindo nessa noite, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que a graça do Senhor esteja sobre você, te guardando, te protegendo, em nome de Jesus. Hoje é dia 4 de novembro, o tema do nosso devocional hoje é Autoridade da Verdade, é um tema muito rico, muito importante. Hoje nós tivemos o culto do Farol 53 na plataforma Zoom. Sinara trouxe uma palavra abençoada, foi bênção, falou como é que ela falou lá? Foi da condição de filho, né? Ela falou do relacionamento, fé relacional, amém? Foi esse o tema que ela usou, de fé relacional. Foi uma bênção e foi às 20 horas na plataforma Zoom, foi uma bênção, vários irmãos participaram, estamos orando, intercedendo e está sendo uma bênção, amém? Mas vamos orar agora para Deus nos abençoar, trazer a revelação e o que Deus tem para nós hoje, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela tua vida, pela tua graça, pela tua unção. Pai, que o Senhor possa abençoar, Deus, as nossas vidas, abençoar, Deus, o nosso trabalho, abençoar as nossas famílias. Pai, que o Senhor possa abençoar a nossa saúde. Nós oramos agora pelo irmão Ezequias, Pai, que está passando por alguns procedimentos, tratamento de saúde. Pai, que a graça do Senhor seja sobre ele nesse dia. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, Pai, no nosso meio. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, o tema da nossa devocional hoje é Autoridade da Verdade. O texto que eu gostaria de trazer para vocês, e ontem a pastora Vanessa usou a King James, hoje eu estou usando a King James também, e eu queria King James uma versão da Bíblia, amém? Mas é muito parecido com a NVI, só que essa aqui é King James. E nós lembrando que nós usamos a NVI na FAB, tá? Como a versão oficial da FAB. Olha só, Tiago 4, no capítulo 4, versículo 7. Abre comigo lá em Tiago 4, 7, e eu queria compartilhar essa palavra de Deus com os irmãos. Tomando minha aguinha aqui enquanto os irmãos abrem aí. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Queridos, Tiago no capítulo 4, ele faz várias advertências, vários conselhos para que nós possamos fazer conselhos práticos. Então, quem tiver a oportunidade depois de ler o capítulo de Tiago como um todo, vai ver que Tiago, ele traz, e lembrando que Tiago foi o líder da igreja, em um determinado tempo, né? Pedro começou ali depois de Jesus, Pedro começou a liderança ali dos 12, e depois, mais à frente, Tiago assumiu a liderança da igreja, Tiago era o líder da igreja, tá? Então, Tiago, ele traz algumas questões muito práticas a respeito da vida com Deus, a respeito do nosso dia a dia. Então é muito importante você ler Tiago e você conhecer o livro de Tiago. E aqui a palavra do Senhor diz assim, portanto, sujeitai-vos a Deus. Sujeitar é você entender quem Deus é você entender você como na sua condição. Nós estamos falando esses dias de entender a sua identidade como filho e se sujeitar a Deus. Se sujeitar a Deus quer dizer também se sujeitar à vontade de Deus, se sujeitar ao que Deus quer para a sua vida. E isso envolve você, um nível de confiança. E hoje a Sinara lá também falou sobre confiança, que às vezes é difícil você confiar e esse relacionamento, né, essa fé relacional, ela vem com o tempo, porque é necessário que haja confiança. E por isso que é importante você entender isso. Sujeitai-vos a Deus. Quando você se sujeita, quando você se entrega, quando você se derrama, quando você deixa ser conduzido, é necessário que haja confiança. Não é assim? Quando você entra no avião e você vai voar aquele avião, você crê e você tem fé e você tem confiança que o piloto vai conseguir decolar e pousar aquele avião com segurança. Quando você pega um ônibus, você acredita no motorista. Quando você pega um táxi, um Uber, um aplicativo, né, um veículo por aplicativo, você acredita no motorista que está dirigindo. E é interessante que às vezes nós não acreditamos em Deus. Nós não acreditamos que Deus vai conduzir as nossas vidas para o lugar correto. E é muito importante nós, então, entendermos isso. E, meus irmãos, é fundamental nós percebemos esse texto de Tiago que fala sujeitai-vos a Deus. Ou seja, se deixa ser conduzido. Deus quer conduzir sua vida. Deus quer fazer com que você seja levado para o centro da vontade de Deus. Muitos de nós já falamos, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Mas para estar no centro da vontade de Deus, você não vai com as suas próprias pernas. Para ir para o centro da vontade de Deus, você não vai sozinho, você tem que ser conduzido, você tem que ser levado, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? E outra parte do verso, a parte B do versículo, fala resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Por quê, querido? Satanás ele usa o ardil, Satanás ele usa o engodo, Satanás ele fica ali dando sugestões aos nossos ouvidos, e se nós dermos atenção para o engodo de Satanás, se nós dermos atenção para o ardil de Satanás, nós vamos então ser conduzidos para o mal. Em vez de sermos conduzidos para a vontade de Deus, para onde por cento da vontade de Deus, para o propósito de Deus, nós vamos ser conduzidos para o pecado, para a vida de pecado e morte. Então é importante, por isso que fala, olha, sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos à vontade de Deus e resista ao diabo, às falácias do diabo. Resistir é aquilo que o diabo tem lançado no seu ouvido, resistir aos argumentos do diabo. E se você resistir, ele vai fugir de você. Ele não vai ficar te perturbando para sempre. Amém? Então é importante isso. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Olha o 8. Achegai-vos a Deus e ele acolherá a todos vós. E outra versão fala, achegai-vos a Deus e ele vos chegará a vós. É o texto rebuscado, mas é isso mesmo. Olha, à medida que você chega perto de Deus, Deus vai chegar perto de você também. Tem um texto que eu gosto muito, foi quando Deus fala com Moisés, e fala assim, olha, eu vou amar quem me ama, né? Eu vou amar quem me apraz e vou ter misericórdia de quem eu quero. Então Deus fala, né, que ele ama quem ama Ele, amém? E o amar a Deus está estritamente relacionado com a obediência à palavra de Deus. E aí ele fala o seguinte, olha, pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. A palavra do Senhor fala que ninguém poderá se apresentar diante de Deus de mãos vazias, e quanto mais de mão suja. Né? Se a Bíblia fala que você não pode se achegar, se apresentar diante de Deus de mão vazia, você não pode apresentar de mão suja, piorou, tá certo? Então por isso que fala, pecadores, limpai as vossas mãos, ou seja, aquilo que você tem apresentado, os seus frutos. Quais têm sido os seus frutos? São frutos bons? São frutos dignos do arrependimento? Ou são frutos ruins? Então a Bíblia fala que se nós temos frutos ruins na mão, nós temos que nos desfazer desses frutos ruins para que nós tenhamos frutos bons, para que nós tenhamos então as mãos limpas. E vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Coração fala do interior, coração fala da vontade, coração fala das entranhas, né, daquilo que te motiva, daquilo que te move. Então é importante, se nós hoje temos a mente dividida, nós temos que alinhar isso, nós temos que consertar isso. E hoje é dia de consertar. Se você está com a mente dividida pelas paixões, você não sabe se vai para um lado ou se vai para o outro. Você não sabe se ouve a Deus ou se ouve o diabo. Você não sabe se você atende um desejo da sua carne, um desejo do Espírito Santo. É importante, a sua mente está dividida. E a mente dividida, e a Bíblia fala que o reino dividido ele não subsistirá. E a mente dividida também ela não vai conseguir colocar o esforço no local certo. A mente dividida é como um ventilador, ela sopra para todo lado, mas o que nós precisamos para alcançar o objetivo é o laser, é o poder, e isso é a concentração do foco, amém? E olha lá, verso 9, entristecei-vos, arrependei-vos e chorai, abandonai o riso fácil e planteai, trocai a vossa voltoria pelo pesar. Aqui Tiago nos leva a um pensamento de arrependimento. Se você tem frutos indignos nas mãos, se você não tem frutos dignos de arrependimento, se você não tem apresentado frutos dignos para Deus, é necessário você se entristecer, se arrepender, chorar, abandonar o riso fácil, prantear. E tem que trocar a euforia pelo pesar, porque ainda não chegou os frutos na sua mão, amém? E se você tem vivido um momento de esterilidade na sua vida, Deus quer fazer algo novo na sua vida, em nome de Jesus. E eu queria terminar com o verso 10, que fala, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará, não julgar ou falar mal dos irmãos. Aí ele já entra do 10 para o 11, entrando numa outra dimensão de não falar mal nem julgar os irmãos. Mas aqui no verso 10, parte A, nós vamos encerrar aqui, ele fala, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém? No tempo devido, Deus vai te exaltar, Deus vai te colocar no lugar alto, mas é necessário você se submeter, é necessário você se submeter à condução do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, unção e que a bênção do Senhor seja derramada na sua vida de maneira extraordinária nesses dias, em nome de Jesus. Amém.